Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de maio e foi um mês estupendamente maravilhoso porque eu li 13 livros, eu acho que nunca na história desse canal eu li tanto assim, e graças à maratona na literária de outono e por causa das lives eu até comentei com vocês que eu me senti mais motivado a ler e na real ainda não tô acreditando que foram 13 livros, tô quase um Lula, gente. Vamos começar então, vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li, dar uma breve opinião sobre cada um deles e também comentar sobre a nota que eu dei pra eles, beleza? O primeiro livro que eu li no mês de maio foi o Heron, do John Scholes. Esse aqui é a continuação de Encarcerados, que foi um livro que a gente fez a live aqui no canal, né, discutindo sobre ele, que é sobre um universo onde algumas pessoas têm uma doença e elas ficam presas dentro do próprio corpo, a mente delas não consegue, né, fazer o corpo funcionar, então eles transportam essa mente pra tipo máquinas, robôs, androides, assim. Daí o nosso protagonista aqui, ele é um agente da polícia e ele tem, né, essa doença, que é o encarceramento, e daí a gente vai acompanhar cada livro, é um caso policial e sempre tem a ver com esse universo e é muito, muito bom. Encarcerados foi um dos melhores livros que eu li esse ano. A continuação foi boa também, mas não foi melhor. Acho que na verdade esse aqui eu dei 4 estrelas pra ele. Aqui nesse livro a gente parte pra uma história um pouquinho mais voltada pra esporte, né? Eles querem tipo um jogo, um esporte assim, só pra pessoas que são encarceradas, que envolve você perseguir os corpos robóticos dos outros encarcerados e tipo arrancar o braço, arrancar a cabeça e daí conta pontos a partir disso. E um jogador morre aqui no começo da história. Existe a suspeita que na verdade ele não morreu aleatoriamente, foi alguma coisa que aconteceu ali pra que ele morresse de propósito. De início eu achei que essa temática de esporte seria meio chata, mas não, foi muito legal. Demorei um pouquinho pra entrar na história, mas ainda assim foi bem divertido. Eu já tava morrendo de saudade dos personagens, eu quero ler tipo 200 livros nessa série, espero que o John Scholes escreva mais. Ele é levemente mais bem-humorado que o primeiro livro e ele mostra menos dos integradores. Quem leu o primeiro livro já tá ciente o que são os integradores, mas em compensação ele mostra um pouquinho mais da Ágora, que é tipo um universo onde esses encarcerados mandam a mente deles. É um negócio meio universo virtual, jogador número 1, e vê que realmente é menos jogador número 1 e mais um espaço tecnológico pra mente deles. É um negócio muito difícil de explicar, vocês têm que ler pra entender. Os personagens que a gente conheceu no primeiro livro, aqui eles chegam tipo no nível 2, assim, eles ganham muito mais vida. E os personagens que a gente conhece nesse livro, né, os novos, eles estão nível 1. O autor, ele se preocupa muito em fazer na quantidade certa, sabe? É um segundo livro, então vamos desenvolver um pouquinho mais os personagens que a gente já conhece e também não desenvolver muito os novos pra não conflitar, fica um equilíbrio perfeito, assim. As histórias, elas têm muitas variáveis, muitas coisas acontecem, você nunca sabe pra onde ela vai, e também é tudo feito de uma forma muito inteligente, nada na solução do caso é uma coisinha simples, sempre tem uma coisa complexa ali por trás e 1 milhão de fatores que a gente tem que levar em conta e 1 milhão de personagens podem ser culpados. Mas o meu problema com esse livro que me fez dar 4 estrelas é que eu achei que houve um uso de formulazinha meio pronta ali, sabe? Porque em alguns momentos acontece exatamente as mesmas coisas do primeiro livro com outros personagens, com outras situações, outros eventos, mas parece que você vê uma fórmula padrão ali, sabe? Principalmente na forma como a história se conclui. Então eu tenho um receio que os próximos livros dessa série aqui comecem a partir dessa fórmula e usar muitas coisas repetidas. Vamos ver, por enquanto foi ok. Às vezes também não dá pra entender muito as decisões que eles tomam pra resolver os casos, porque daí tipo, eu vou precisar ir pra outra cidade, então vou mandar minha mente pra um corpo robótico que chama C3, né? Mas eu aluguei um corpo C3 barato, esse aqui ele não tem a capacidade de filmar muito bem, então talvez a filmagem saia meio granulada, sabe? Por que você tem que complicar? Você tem dinheiro, você faz parte da polícia, aluga um negócio que tem a maior tecnologia possível, que a filmagem não vai sair granulada e você vai conseguir avançar com o caso certinho, sabe? Parece que ele quer dificultar, quer fazer eu pegar um negócio ruim pra dar problema lá na frente. Então esse também é um outro ponto aí que me fez ficar meio assim. Mas ainda assim, muito maravilhoso, 4 estrelas, e leiam a continuação se vocês tiverem a oportunidade. Aí em seguida eu li o quadrinho Conto de Areia, do Jim Henson. Esse aqui é publicado pela Pipoca Nanquim. E, gente, eu me surpreendi demais isso aqui. Chegou pra mim na caixa postal e eu falei, tô com tempo assim pra ler uma coisinha rápida, vou pegar esse quadrinho. Aí ele foi contar a história de um rapaz que logo no começo a gente vê que ele é incentivado a sair da cidade e ir pra algum lugar que a gente não sabe onde é. Parece que tá rolando uma competição, tá todo mundo torcendo por ele e tal. E ele fala, você tem 10 minutos, tipo, head start, assim, pra você ir antes que aconteça alguma coisa. Aí a gente vê que depois de 10 minutos, sai um cara lá meio de cavanhaque, assim, pra perseguir ele nesse deserto que ele tem que atravessar pra chegar nesse lugar que a gente também não sabe onde é.
É uma história muito, muito doida, eu não consigo nem explicar direito pra vocês. E durante essa viagem acontecem essas coisas muito doidas que beira assim no nível do psicodélico. Tem pouquíssimos diálogos, a disposição dos quadrinhos é muito doida. Acho que eu vou abrir, tipo, em qualquer página que eu abrir aqui, acontece alguma coisa doida. Ele é perseguido por leão, ele chega numa tribo de uns caras meio Habib aí das Arábia, aí ele encontra uma cabaninha no meio do deserto, ele abre a cabana, dentro tem tipo um salão gigante, tá tendo um baile. Tem uma dinâmica muito incrível e é um quadrinho que, como quase não tem diálogo, você fica tipo vislumbrado assim com as ilustrações, você para, você fica só olhando pra página. Não é uma história que se explica, né? Você tem que usar meio a subjetividade, acho que cada leitor vai ter uma conclusão diferente pra ele. Tenho certeza que muita gente pode até chegar a ler e de princípio não entender nada, sabe? Mas o que eu tirei de mensagem disso aqui é que meio que o personagem, ele tá com uma briga interna dele e ele atravessar esse deserto e chegar nesse lugar é meio que um negócio pra vida, sabe? A gente tá sempre passando pelas merdas pra chegar num objetivo. Tem até essa analogia, né? Que tipo, atravessar o deserto é você atravessar as dificuldades e é o que acontece aqui nesse quadrinho. Enfim, essa foi minha conclusão, mas se você já leu também, comenta comigo, me diz o que você achou. É muito maravilhoso e eu dei 5 estrelas. Daí eu li Warcross, que muitos de vocês estavam em chamas pra eu ler esse livro, querendo saber a minha opinião, querendo saber o que eu achei. Eu gostei muito dessa leitura, com algumas ressalvas. E aqui a gente vai acompanhar uma mocinha que ela perdeu os pais e ela mora sozinha agora, e ela faz trabalhos ali na cidade de Nova York meio clandestino. Ela já tem até ficha na polícia por causa disso. Ela é muito boa na computação, ela é hacker, não sei o que. E aqui nesse universo existe um universo virtual chamado Warcross. Ao mesmo tempo é um jogo onde algumas equipes ali batalham e tem sempre tipo campeonatos e coisas oficiais, assim, é muito famoso. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem tecnologias tipo, você coloca o óculos do Warcross, aí você olha pra um prédio, e na verdade naquele prédio tem umas carpas gigantes dançando, assim, tem uma propaganda em forma de LED ali no outro, sabe? Coisas que não estão visíveis no mundo real, mas quando você coloca o óculos do Warcross, você consegue ver. Daí, a nossa personagem aqui, logo no começo da história, ela consegue hackear no meio de um campeonato, e ela aparece lá no meio do campeonato, junto com todos os jogadores, e daí todo mundo fica chocado que é a primeira pessoa que consegue fazer isso e hackear, sabe? E a própria empresa do Warcross, o dono, manda uma mensagem pra ela que quer que ela vá para o Japão pra, né, que eu não vou contar pra vocês por que vocês precisam ler a história, mas a nossa história parte daí e ela vai se envolver bastante nessa coisa do Warcross, nos campeonatos e tudo mais. De começo eu não achei o Warcross grandes coisas assim, mas à medida que ele foi descrevendo e foi apresentando novos elementos assim, eu achei muito maravilhoso, eu fui me imergindo realmente nesse universo e gostando mais e mais, e chegou no final da história eu tava tipo assim, apaixonado. Tem umas tecnologias muito bacanas, por exemplo, ela consegue empurrar a parede, daí ela acessa os códigos que estão por baixo, a programação por baixo do universo de Warcross. Tem em certo momento ela visita a Dark Web, né, tipo a Deep Web, assim, é um lugar todo distorcido, escuro, tudo mais, que tem um bar lá no meio, é muito esquisito, mas é muito legal. Ele tem várias referências de cultura pop durante a leitura, e a interação entre os personagens é muito bem feita, eu comecei a me importar bastante com todos eles, principalmente quando ela conhece um grupo de personagens novos ali, que eu não consigo falar muito sem dar spoiler pra vocês, mas a interação deles ali é muito legal. Ela começa a participar de treinamentos ali do jogo do Warcross e você fica bem investido querendo saber o que vai acontecer. E ao meio os diálogos desse livro que deixa a história muito mais interessante, porque a gente percebe tipo alfinetadas aqui e combinando coisas e fofoca e uma conversinha paralela. E isso vai desenvolvendo muita personalidade de todo mundo ali, vai desenvolvendo os laços. Você consegue distinguir na voz de cada um, sabe? Que chega no final da história, tá muito apegada a tudo aqui. Infelizmente eu não gostei do romance que ele apresentou, achei que forçou ali demais, sabe? Não precisava. Não foi com a pessoa certa e parece que só colocou pra dar um tchan na história pra conseguir fazer um plot twist no final. Parece que ele tentou criar uma intimidade, uma química ali que não tinha, sabe? A gente tem um vilão aqui que é daqueles que você entende um pouquinho da motivação dele e você começa a perceber, tipo, ele não tá fazendo as coisas por mal, sabe? Ele tem os preceitos dele e o que ele faz na cabeça dele é muito certo. Na verdade, não tem maldade, mas causa maldade na prática ali contra as pessoas. Então, será que a gente termina com isso? Será que a gente deixa ele fazer o plano dele? É um vilão desses meio agridoce, assim, que é muito legal de ler também. Em alguns momentos eu achei a sucessão de fatos um pouquinho forçada, né? Um pouquinho, tipo, conveniente demais pra avançar a história. Tem uns furinhos aqui e ali, até certos momentos leva pra um ponto meio exagerado, assim. Eu acho que algumas coisinhas poderiam ser trabalhadas pra esse livro ser perfeito. A leitura, ela é bem simples, ela é bem tipo Geek Freak 2014, é um livro que eu teria me urinado alguns anos atrás e ainda hoje, assim, eu gostei bastante. Ele traz, tipo, mensagem muito legal.
legal, assim, sobre a sutileza do mundo virtual na nossa realidade, no nosso dia a dia, como as coisas do mundo virtual, da internet, dos jogos ali, eles vão influenciando a gente aos poucos, e como essas coisas têm poder sobre a gente, muito sutil, mas ao mesmo tempo muito impactante. Enfim, eu dei 4 estrelas pra esse livro e super recomendo também. Aí eu li o Asiáticos Podres de Ricos, que eu não vou falar muito sobre ele, porque já tem resenha aqui no canal, então se você quer ver minha opinião, é só ir lá assistir o vídeo, o link tá aqui pra vocês na descrição, beleza? Começou a maratona e eu li Hibisco Roxo, da Chimamanda, finalmente dei a chance pra esse livro que eu tô enrolando vocês há tempos pra ler, e eu gostei demais, assim como vocês diriam que eu ia gostar mesmo. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família africana, que a gente tem a mãe, o pai, a filha e o filho. Eles são bem religiosos, mas a gente vai vendo que o pai, ele é um pouquinho abusivo, um pouquinho não, bastante. Ele é muito controlador, ele acha que é só a vontade dele que tem que ser feita, e tudo que sai fora dessa linha do que o pai acha aceitável, ele pune as pessoas da família dele. Então ele bate nos filhos, ele bate na mulher, né? Tudo narrado pelo ponto de vista da criança. Então é muito bruto você ver isso através dos olhos inocentes, sabe? Eu fiquei chocado com essa leitura, eu achei ela incrível. Eu tava um pouquinho com medo, achando que ia ser difícil de ler, mas a minha intimidação foi super à toa, é muito, muito gostoso de ler. Logo de cara você já cai de bunda, assim, na história, e você tem uma noção perfeita da dinâmica dessa família com pouquíssimas páginas. É uma escrita tão incrível que você se insere ali, você já saca tudo que tá acontecendo. A opressão que eles chamam de papa, né, que é o pai deles ali, exerce na família é muito poderosa, a ponto de que você tá lendo, você sente esse medo e essa tristeza dos personagens junto com ele, até porque tem algumas cenas que são muito horrorosas, que eu não devo mencionar porque é spoiler, mas gente, eu fiquei chocado, eu fiquei enojado, e ai, deu muita dosinha, assim. Página 40, eu já tava chorando, pra vocês terem uma noção. É muita crueldade contra a família dele, principalmente por causa dessa obsessão religiosa. Então os filhos não podem sair, os filhos não podem isso, eles têm que rezar toda vez que vai ter uma refeição, eles não podem sair da mesa enquanto não pedir permissão pro pai. Então é uma coisa, quase uma prisão ali naquela casa. Tudo que vai acontecendo vai abalando mais essa família, e o abalo é muito interessante, que tipo, vai causando mais medo, e eles vão fazendo mais merda por causa desses medos, e vai dando mais merda ainda, entendeu? Ao mesmo tempo tá acontecendo um golpe aqui nesse país, estado africano, que eu não lembro agora o nome, gente, vocês vão me perdoar, mas nome africano é uma coisa que eu não vou lembrar mesmo. E essa coisa é retratada de uma forma super tranquila, a gente vai vendo as implicações desse golpe no dia a dia, não é uma coisa muito política, assim, forçada, que você tem que sentar por páginas e páginas tentando explicar alguma coisa de forma mais difícil de entender. Ele só explica as coisas acontecendo na prática. Eu nunca vi personagens ganhar a vida com tanta rapidez, eu me apaixonei por todos eles, e principalmente da nossa protagonista, que eu não vou lembrar o nome dela, é Cambili. É engraçado que ela é tipo meio adolescente, meio 12 anos ali, eu acho, não lembro agora a idade dela. E ela vai se envolvendo eventualmente ali na história com os primos, e os primos são muito diferentes, porque ele tem toda a liberdade, né? A mãe deles é solteira, e ela começa a visitar eles ali, o pai milagrosamente deixa, e você vai vendo como ela vai mudando um pouquinho, como ela vai entendendo sobre o mundo dela, e como ela vai entendendo a importância da liberdade, de ter essa liberdade. É um livro muito abrangente, que a gente tem essas questões cristãs, mas a gente também aprende um monte sobre a cultura africana, o que é sensacional. Dá vontade de pegar essa protagonista, colocar num potinho de tão alheia ao mundo exterior que ela é, porque realmente ela só fica confinada ali na casa dela. Ela é muito fofa porque eles são mais ricos, né, que o comum ali naquela população, e ela é muito inocente, ela não é arrogante, e quando a gente vê ela agindo com outros personagens ali, só dá vontade de falar, Malia! Esse desenvolvimento, como eu comentei, é muito legal de ver ela se abrindo um pouquinho mais, ela deixando de ser receosa, eventualmente ela começa a se apaixonar por um rapazinho ali, que talvez não seja o ideal pra ela, mas a gente vê muito esse reflexo de tipo, ela não tem esse afeto do pai que ela queria, então ela transmite isso pra primeira pessoa que dá afeto pra ela, ela já tipo se apaixona, sabe? Uma coisa muito real que isso acontece de verdade. Gostei muito como tudo foi se fechando, das reviravoltas, enfim. É um livro incrível, 5 estrelas, maravilhoso, e leiam também. Aí, em seguida, eu li O Velho e o Mar, que eu não vou comentar muito porque eu não gostei desse livro, eu dei 2 estrelas pra ele. Eu achei muito chato, é basicamente um velho e um mar, e ele fica naquele mar eternamente, pescando e pescando, e ai, peguei um peixe grande, ai, tá vindo um tubarão, ai... O próximo livro é o Garotas de Neve e Vidro, que eu também já fiz resenha sobre ele, eu não vou comentar muito aqui com vocês. É um livro que eu dei 4 estrelas e meia, mas eu favoritei, que é tipo um reconto da Branca de Neve, é uma fantasia com bastante magia, assim, é bem divertido, é cheio das reviravoltas, é muito, muito gostoso de ler, e é um livro único, então não se preocupem que é tipo trilogia, série infinita, aqui a gente só tem esse aqui mesmo, é maravilhoso, sério, veja minha resenha e se puder também leiam esse livro. Daí eu li O Sol Desvelado, do Isaac Asimov, que eu também não vou comentar muito, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre a série completa dele, aqui a gente vai
tratar sobre o universo do Isaac Asimov do Eu, Robô. Então existem as 3 leis da robótica e a gente acompanha um policial que ele vai resolver casos ali. Cada livro é um caso diferente e nesse universo tem androides, tem toda uma população que é segregada, tipo assim, os humanos eventualmente eles foram e colonizaram outros planetas e agora essas pessoas que vivem em outros planetas, eles se sentem superiores às pessoas que ficaram na Terra. E eles desenvolveram tantas tecnologias lá pra não ter doença e tudo mais, que eles têm até tipo nojinho dos terráqueos, sabe? Você não pode se aproximar, senão vão pegar uma doença sua. E aqui nesse segundo livro, a gente vê o nosso protagonista, nosso policial, indo pra um desses planetas. É a primeira vez que uma pessoa da Terra foi permitida ir pras colônias anos depois, né? Eu gosto muito como o Asimov ele brinca com as leis da robótica, que essas 3 leis elas são muito importantes porque sempre tem a ver com um caso, sempre isso lá na frente vai trazer uma conclusão, tipo, não pode ter sido o robô que fez tal coisa, porque ele não é capaz de fazer tal coisa de acordo com as leis da robótica. Gostei muito desse planeta novo que ele apresentou pra gente, porque a cultura dele é totalmente diferente. É uma coisa muito doida também que você vai aprendendo ao longo da leitura e é muito, muito legal. É intrigante, é um pouquinho bizarro, assim, ele vai falar bastante sobre a impessoalidade e como, tipo, a partir do momento que você não se importa mais com as pessoas, que você é impessoal, você não conhece mais o ser humano. E a importância de conhecer o ser humano pra se importar com ele. De tipo que sem interação com o humano não tem propósito na vida, sabe? Umas coisas meio filosóficas assim. É um livro muito inteligente. Eu gostei menos do que o primeiro, ainda prefiro o primeiro volume, mas mesmo assim, muito legal. Eu dei 4 estrelas. Daí eu li Festa no Covil, um livro super rapidinho do Juan Pablo Villalobos. Esse livro vai contar a história de uma criança que ele é filho de um chefe da máfia aí, do narcotráfico mexicano. Então o pai dele é super milionário, ele tem uma casa, uma mansão, ele tem funcionários, ele tem tipo tigre no quintal dele, sabe? Mas porque todo o dinheiro dele é sujo, ele é ganhado através do narcotráfico. E essa criança, ela cresceu debaixo dessa realidade, então ela é um pouquinho diferente das crianças normais, né? Ele é mais bocudinho. Algumas coisas ele já sabe, coisas que uma criança não devia saber. Então é bem bizarro assim, mas é muito incrível. Você vê toda a brutalidade, toda a violência contados por uma narrativa mais infantil, assim, vamos se dizer. É um livro genial. É muito perturbador, mas ao mesmo tempo é muito divertido. É tão absurdo assim o que essa criança passa, o que essa criança sabe, que chega a ser engraçado. Enfim, não tem muito o que comentar porque o livro tem, sei lá, 80 páginas. Mas é muito, muito bom e eu dei 5 estrelas. Aí em seguida eu li Onde a Luz Cai, que é um livro sobre a Revolução Francesa, uma ficção histórica muito legal também, que eu já ovulei aqui no canal sobre ela. Recomendo vocês assistirem a minha resenha. É 5 estrelas, favoritado, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Mas eu não vou comentar muito porque eu já falei bastante e o próximo vídeo aqui do canal também vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Então eu vou encher o saco de vocês desse livro aqui. Aí em seguida eu li Uma Vez. Esse livro vai falar sobre um mocinho que ele é judeu e ele é deixado pelos pais em um orfanato porque tá surgindo nazismo ali e os pais querem proteger. Então eles falam pras freiras lá do orfanato, ó, vocês não podem dizer sobre circunstância nenhuma que ele é judeu. E as freiras aceitam, elas começam a proteger. Só que esse menininho, ele acha sempre que os pais vão voltar pra buscar ele, ele tem essa esperança e eventualmente ele resolve fugir desse orfanato pra tentar encontrar os pais. É um livro também bem curtinho, é um livro que eu descobri depois que tem tipo 200 volumes, que eu fiquei um pouquinho desanimado com isso. E parece muito com a temática dos livros que eu tenho lido esse mês, que é a violência e essa brutalidade, né, dessa época do nazismo, contado pelos olhos de uma criança. Ele também é muito inocente, ele não entende muito o que tá acontecendo, ele acha que os nazistas só são tipo homens maus que vêm pra queimar os livros, que os pais deles tinham uma livraria, e ele quer proteger os livros a todo custo também. Dá uma dosinha dessa esperança que ele tem dos pais dele voltar. Só uma coisa que me incomodou um pouquinho aqui, é que eu odeio quando livros com crianças protagonistas vão muito além da conta. Sabe quando as crianças fazem umas coisas muito absurdas, assim, que nem um personagem adolescente faria aquilo? Umas coisas muito... que não são apropriadas pra idade, sabe? Ah, ele pulou o muro, entrou na casa e passou pelo cachorro e foi lá, roubou, não sei o que, desligou a torneira, bateu a porta, faz umas coisas, parece que ele é o 007 criança. Então essas coisas quando passa um pouquinho do limite eu acho um pouco demais. Se o livro é lúdico, se o livro a intenção é ser a criança passando por essas aventuras, beleza. Mas aqui não, sabe? Aqui é uma história normal. Então isso me deixa meio assim. Mas é interessante como a escrita muda, porque ele tem um diário, então ele vai contando um pouquinho do dia a dia dele lá no orfanato, e você percebe que a escrita é mais tipo, ele sentou à noite e começou a escrever sobre o dia dele. Quando ele tá fugindo, a escrita ela até dá uma mudadinha assim, parece que ele tá escrevendo com pressa, parece que ele tá tipo na rua escrevendo enquanto ele corre, por exemplo. Essa questão na narrativa ficou super bem feito. Tem uma personagem aqui que aparece que é a Zelda, que é outra criança, achei ela super irritante, pelo amor de Deus, queima essa menina que eu não aguento mais. Não foi muito diferente, muito foi legal, foi interessante, mas não foi nada espetacular, nada muito diferente do que eu já li. Então eu dei 3,5 estrelas pra ele. Daí eu li O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Heringer. Esse livro vai contar a história
de um mocinho que quando ele é criança, o pai dele adota um outro menino lá, traz ele pra casa, eles começam a brincar, se relacionar ali, ele acaba se apaixonando e depois de 2 semanas esse menino é assassinado. Então ele diz que esse menino que foi assassinado foi o primeiro e único e maior amor da vida dele, ele nunca vai esquecer. Isso perdura até a fase adulta da vida dele. E a gente vai acompanhar um pouquinho das cenas da vida dele quando criança e em paralelo um pouquinho da vida adulta também. Esse livro é muito doido, um dos livros mais bizarros que eu já li, sério, gente. É uma escrita muito madura, é uma escrita poética, mas é uma escrita doida. Tem umas metáforas muito interessantes, muito bonitas, mas o que acontece? Ele é escrito de um jeito, tipo assim, em frases curtas, sabe? Parece um staccato, assim, pá, várias frases curtas que às vezes parece que não tem sentido uma coisa com a outra ali, você fica meio boiando na história, é um jeito de escrever, sei, parece que o cara não escreveu em português, ele escreveu em alienígena. Isso dá um efeito único, mas também dificultou um pouquinho a compreensão e me dificultou um pouquinho de entender o protagonista e de conseguir saber o que ele tava sentindo ali, de me afeiçoar a ele, eu não consegui me importar muito até metade da história, ali da metade pra frente fica muito mais legal, mas também essa escrita, por exemplo, quando você para de ler o livro, você vai fazer outra coisa na sua vida e você volta pra pegar o livro pra continuar a ler, você meio que tem que se inserir tudo de novo naquela escrita, naquele universo, e é uma coisa trabalhosa, sabe? Dá trabalho ler esse livro. Mas é sobre os sentimentos desse rapaz que ele tá se descobrindo gay, né? Então a gente acompanha desde a descoberta do primeiro amor, desde a descoberta sobre ele mesmo, e ele tem as amizades da rua dele ali, que na verdade são as melhores partes do livro, é quando ele tá com o grupo de amigos. Sabe aquela coisa tipo Brasil antigo, assim, com os meninos jogando futebol na rua, tudo descalço. Eu amo histórias que tem esses elementinhos assim. E por mim o livro seria inteiro assim, que foram realmente as melhores partes do livro. Quando eu comecei a entender o personagem, gostar mais dele, já tava quase no final da história, mas compensou um pouquinho a questão de que o final é muito bom, é muito chocante, é muito genial, é muito bem feito. Eu fiquei, tipo, surpreso mesmo que toda essa história levou pra isso, que eu finalmente entendi tudo que aconteceu ali. Eu odiei o livro e ao mesmo tempo eu amei. Também foi muito conflitante e eu dei 3 estrelas e meia. E pra encerrar o mês levinho, gostoso assim, eu li um mangá, primeira vez que eu falo de mangá nesse canal, que é o Zelda Ocarina of Time. Vocês sabem que eu amo o universo do Legend of Zelda, e esse aqui é o primeiro mangá nessa série que eles estão lançando cada um pra um jogo. Vai falar sobre a história do jogo, né, Ocarina of Time. Ele é muito, muito bom, me diverti demais lendo, não sei se mostra, é mangá, gente, vocês sabem que é mangá, né? Eu achei ele às vezes um pouquinho muito rápido, mas também eu entendo que mangás costumam ser assim, né? Não vai explicar todas as coisas que tá acontecendo, não vai detalhar tudo, sabe? É quadrinho, é uma coisa mais ágil, e daí eu fico meio assim quando, tipo, 2 páginas já aconteceu 300 coisas diferentes, sabe? Mas beleza. Ele tem algumas histórias extras aqui no meio que são muito legais, histórias não contadas no jogo, sabe? Com os personagens ali. Como eu não terminei Ocarina of Time, eu sei que é uma blasfêmia, eu joguei só até certa parte, eu não sabia do final da história, e eu fiquei um pouco chocado com as reviravoltas ali. Eu não sabia que tinha essas reviravoltas todas, achei muito maravilhosas. O mangá acabou deixando os personagens um pouquinho superficiais? Sim. Podia ter levado mais tempo e desenvolvido mais? Sim também. Mas é Zelda, eu amo e é muito divertido e acabou. Eu dei 4 estrelas pra ele. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 3 leituras do mês de maio. Finalmente acabou esse vídeo. Acho que esse vídeo deve ter ficado com 40 minutos. Perdão aí por falar tanto. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado alguma recomendação aí. E comentem aqui também qual foi o melhor livro que vocês leram nesse mês passado. Ou qual foi o melhor livro que vocês leram na maratona, se vocês participaram. Que eu vou adorar saber, tá bom? Aproveita, me segue nas redes sociais. Estão todas aqui na descrição. E se você tá chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas logo logo a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!